O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, nesse terceiro domingo do Advento, a figura que nos é apresentada como exemplo e modelo é de João Batista. Finalzinho do Evangelho de hoje. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. No Novo Testamento, o primeiro que anuncia o Evangelho é João Batista, e não Jesus. E ele, ao anunciar o Evangelho, ele prepara o povo para a chegada daquele que é mais forte do que ele, que é Jesus. E ele prega e também convida os pecadores a serem batizados. É o batismo de conversão. É muito importante a gente perceber que o termo grego usado é metanoia, mudança de mentalidade. O que é se converter? É mudar o modo de pensar. Que o nosso pensar seja um pensar de Deus, seja um pensar conforme o Evangelho de Jesus Cristo. O que é difícil, para a gente mudar às vezes uma opinião, às vezes a gente briga, a gente ofende, a gente não aceita, a gente acha que está certo. Então o Evangelho é boa notícia que nos apresenta um novo modo de viver, um novo modo de ver a vida, ver os outros e ver também a história. E João Batista é tão coerente que o povo percebe na vida dele esta coerência. Os grandes não, os poderosos eles não só colocam na fila dos pecadores para receber o batismo. Se colocam na fila dos pecadores aqueles que têm consciência dos seus pecados. Por isso que no início do Evangelho uma multidão perguntava a João: que devemos fazer? Olha que testemunho bonito das pessoas. E podemos dizer que essa é a pergunta que a gente também faz a Deus nesse terceiro domingo do Advento. O que eu devo fazer? Em que devo mudar? Que tipo de conversão Deus está me convidando também a realizar na minha vida? A resposta de João geral, a resposta que João dá a todos. Repita com o padre: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Aqui João diz que
para se preparar bem para acolher o Messias, a gente deve partilhar, deve repartir, deve ser solidário. E as nossas comunidades nesse tempo do advento também dão um testemunho bonito. Quanta cesta básica, quanta roupinha para criança, quanto chocolate, quantos bombons, quanta coisa é distribuída. Como igreja, mas também os católicos de maneira pessoal tomam essa iniciativa. Porque é tempo de fato de olhar para o irmão que não tem. Quem não tem roupa, a gente deve dar roupa, mas também se perguntar por que não tem roupas. Aqui o Evangelho nos ajuda a ir, podemos dizer, na profundidade das causas que geram também a miséria e a pobreza. E João não fica aí, repita com o padre: quem tiver comida, faça o mesmo, partilhe. Mate a fome, mate a sede. Olha como é revolucionário a resposta de João Batista. E nós vamos observar que não aparece no Evangelho de hoje. Se a gente ler a sequência do Evangelho, o que vai acontecer? Herodes vai mandá-lo prender. E depois, degola. Porque não pode dizer isso. Não deve questionar as estruturas que geram fome e miséria. Por que tem gente que não tem o que vestir? Por que tem gente que não tem o que comer? Então João, ele não tem medo, ele é o profeta. É aquele que por causa de Deus tem coragem. Por causa de Deus, ele denuncia também as injustiças. E aí na fila dos pecadores a gente observa dois grupos muito interessantes. O primeiro grupo que se aproxima para ser batizados são os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos representam o Estado, a economia, aqueles que tiram valores exorbitantes dos pequenos, concentram a riqueza para privilegiar alguns. Também no tempo de Jesus era muito claro isso. E eles, diante da pregação de João Batista, eles se dão conta que estão errando, que estão pecando, que não estão cumprindo a justiça de Deus. Por isso que eles perguntam a João Batista, repita com o padre: mestre, o que devemos fazer? Até os cobradores de impostos, os governantes precisam também se fazer essa pergunta. Nós tivemos eleições municipais, né? Esse ano. Quem foi eleito deve se fazer essa pergunta: o que eu devo fazer pelo município, por aqueles que estão à margem de uma vida digna? Que normalmente nas políticas públicas os poderosos são colocados no centro, e não os pequenos, e não os que mais precisam. A resposta de João, atenção, resposta de João Batista aos cobradores de impostos: só as mulheres, não cobreis mais do que foi estabelecido. O que João está dizendo: todo mundo deve pagar imposto, conforme a sua condição, de maneira justa. Não os pequenos pagar mais do que os grandes. Era um problema no tempo de Jesus que gerava muita miséria, a forma como se cobrava imposto. Podíamos dizer que os cobradores de impostos representavam o Estado que oprimia, que explorava. E agora vem o segundo grupo. Primeiro, os cobradores de impostos. Segundo grupo, repita com o padre: havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? Os soldados também representam o Estado, a força, a repressão. Se alguém não cumprisse aquilo que o Estado determinava, era punido. Imagine as forças de segurança de um país, de um estado, de um município, como se comportam com os pequenos, com aqueles mais vulneráveis,
Parece que com esses a força é manifestada na sua totalidade. Mas com os poderosos se curvam. Também no tempo de Jesus havia este problema. E João responde: não tomeis a força de dinheiro de ninguém, não fazei falsas acusações e ficais satisfeitos com o vosso salário. A gente observa que também nesse setor do Estado há muita injustiça. Há o estabelecimento também da pena de morte para os pequenos. Há também corrupção muito forte. E estes soldados, diante da pregação de João Batista, se colocam na fila dos pecadores e perguntam: o que devemos fazer para mudar de vida? E a resposta de João é muito clara, né? Mudai o comportamento, não sejais corruptos, não oprima os mais pequenos, sejais justos. E agora vem o mais importante, querido irmão, querida irmã. Aquilo que João realiza na vida dessas pessoas para elas acolher o Messias. E agora ele vai falar do Messias. Como o Messias vem? Diz João, ele chega com a pá na mão. Ele chega para fazer uma limpeza. Ele chega para separar o trigo da palha. Ele chega como um sinal de contradição. Para muitos, Jesus vai ser uma fonte de bênção, vai levantá-los do chão e do pecado. Mas para outros, Jesus será um instrumento de queda e de condenação. Então Jesus vem, o Messias e João Batista, para revelar o que cada um realiza. Sobretudo, aqueles que estão na luz, ele vai fortalecer na luz. Aqueles que estão nas trevas, ele vai querer tirar das trevas. Mas quando há recusa, esses se tornarão como palhas de João Batista, que ele queimará no fogo que não se apaga. Portanto, amado irmão, amada irmã, nesse terceiro domingo do Advento, João Batista nos prepara para o Natal, para a chegada de Jesus. Agora a pergunta-chave que nós devemos nos fazer, repita com o Padre: o que eu devo fazer? Em que eu devo mudar? Como tem sido o meu comportamento com os mais pequenos, com aqueles que não têm roupa, com aqueles que passam fome? Qual tem sido a minha atitude perante eles? Faça um instante de silêncio. O Espírito de Deus vai dar resposta para você, como João deu à multidão, aos cobradores de impostos e também aos soldados. Você também tem uma profissão. Você também tem pessoas que dependem de você. Como você tem agido? Tem sido também um sinal de bênção, de alegria, de paz. Você tem consolado, tem estendido a mão, tem ajudado. Você tem sido coerente também com o Evangelho de Jesus nos ambientes onde você frequenta? Você tem mudado de mentalidade, de pensamento, em relação àquilo que Deus lhe pede? Você tem tido coragem, como João Batista, de também denunciar injustiças, pecados contra a vida, contra aqueles mais frágeis? Repita com o Padre: o que eu devo fazer? Ajuda-me, Senhor. O que eu devo fazer a partir de hoje? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
sempre seja louvado.